Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Amém. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, ela encontra os seus ouvintes no seu locus temporal, espacial, cultural. Este é um equívoco que às vezes nós cometemos, de não perceber isto. Por exemplo, inicialmente, quando se estudava a história do protestantismo no Brasil, estudava-se a cultura americana dos missionários, que, aliás, deve ser estudado, obviamente, ver a sua formação, tradição, de onde vieram, por que vieram, quais são os seus fundamentos. Mas se esquecia de estudar o povo brasileiro, o povo que recebeu aquele evangelho que já não era puro, no sentido de que o evangelho a pregação do evangelho é uma recontextualização, porque nós já recebemos ele contextualizado e agora vamos recontextualizá-lo, no sentido de que nós, querendo ou não, gostando ou não, nós apresentamos o Evangelho a partir da nossa percepção e a partir de onde nós estamos. Não é o lugar agora para discutir isso, mas isso é uma coisa que me parece bastante óbvia. É como toda a leitura. A leitura é uma reinterpretação do texto que fazemos. Se ela é boa ou ruim, se ela é adequada ou não, isso nós temos que voltar sempre ao texto e ver a fundamentação. Bom, também não é o espaço para isso, apenas pontuo. Então você não pode desconsiderar a cultura, aonde você vai, onde você está pregando. A tradição dos cretenses era de guerreiros, grandes arqueiros, e aqui Paulo, como eu já trabalhei, cita o Epimênides, falando sobre a preguiça, a mentira, que caracterizava bem os cretenses. E o Evangelho chega ali. E há resistência, há tentativas de sínteses, surgem falsos mestres, surgem certamente cristãos sinceros, mas que estão confusos diante das mensagens variadas ou na tentativa de reinterpretar o que já tinham com o que receberam. E, ao mesmo tempo, uma herança cultural que nós não podemos nos esquecer. Entre outras verdades, nós podemos aprender aqui como o Evangelho ele é transcultural, no sentido que ele atravessa a cultura e ele vai além dela, no sentido de que, como não há cultura santa, nós já falamos sobre isso, toda cultura refletirá o homem que nela existe, que somos nós, homens pecadores, essa cultura ela também será transformada. O problema, ou um dos problemas para nós, é que nós santificamos a nossa cultura e quando isso ocorre, nós colocamos a culpa em nossa cultura, ou no âmbito mais específico. É quando nós falamos, eu sou assim porque meu pai era assim, meu pai me formou assim, minha mãe me influenciou desta forma, etc. É claro que muito disso ocorre conosco, sem dúvida. Porém, isso não significa que nós não possamos ultrapassar isto, que possamos vencer aspectos que recebemos de nossos pais, mas que não são os mais nobres. Aquilo que recebemos de nossa cultura, que está tão entranhado em nós, mas que o Evangelho não possa penetrar ali. Então, Paulo descreve este povo e diz, olha, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não basta aqui repreender,
Paulo entende que a coisa é muito grave e ele então acrescenta: repreende-os, exorta-os, os convença com severidade, com rigor. É uma espécie de gradação de repreensão. Então, repreensão severa. Para que isso? Para que sejam sadios na fé. Porque nós não podemos ficar simplesmente replicando a nossa cultura ou os nossos valores. Sabemos que eles sejam corretos à luz das Escrituras. Mas o grande propósito da pregação, do ensino, da educação cristã, é que sejamos sadios em nossa fé. E nós teremos lutas mais intensas em áreas culturais, onde o conflito é mais evidente, e ali fomos formados, quer seja na cultura como um todo, quer seja no âmbito de nossa família, daquilo que recebemos, daquilo que herdamos. Isso tem a ver também com a nossa maneira de ver o mundo, que reflete o que recebemos, a maneira de sentir a realidade. Mas é preciso que tudo isso passe por uma reelaboração espiritual, pela graça, por meio do Espírito, que nos fala e nos ensina através da palavra, para que sejamos sadios na fé. Então, ser sadio na fé é o aspecto do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da educação cristã. O Evangelho perpassa, penetra as questões mais profundas do nosso coração, que tem a ver com o que sentimos, com a educação que recebemos, com a cultura dentro da qual estamos inseridos. Mas o Evangelho perpassa tudo isso, nos conduzindo a uma vida sadia na fé. É preciso que pensemos sobre isso, reelaboremos isto em nosso coração, obviamente, sob a iluminação do Espírito Santo, tendo como base a palavra, para que possamos ter uma fé saudável, mesmo em meio a uma cultura que se corrompe, que cada vez mais assume características seculares, onde Deus não existe, onde Deus é um ser estranho, mas aqui estamos nós, buscando uma fé saudável, uma fé alimentada pela palavra. Que Deus mesmo nos esclareça. Amém.